E é isso, gente. Vamos começar então. Bora lá. Essa é a nossa segunda aula de revisão geral de biologia, ainda abordando muitos dos assuntos que a gente já viu anteriormente, mas agora com alguns tópicos diferenciados que faltaram da última aula, beleza? O primeiro tópico que a gente vai abordar vão ser os nossos componentes celulares, nossos componentes bioquímicos. E antes da gente começar, o primeiro, esse assunto específico, ele geralmente não é tão assim aprofundado para a biologia. Ele vai ser mais cobrado depois em bioquímica. Então, o que eu fiz para essa parte foi realmente condensar o assunto naqueles pontos que são realmente importantes, ou seja, as coisas que vocês não podem deixar de saber sobre o tema. E a primeira coisa é que esses nossos elementos bioquímicos, eles vão girar em torno de alguns elementos específicos que a gente vai chamar de CHOMPs. Ou seja, essa nossa siglazinha CHOMPs, ela nada mais é do que o nosso carbono, nosso hidrogênio, o nosso oxigênio, nitrogênio, fósforo e enxofre. Então, a maior parte das nossas moléculas do corpo humano vão estar constituídas por essa junção desses elementos químicos. Eles vão se associar a exemplo de, por exemplo, cadeias, que a gente pode ter vários carbonos associados, tanto a hidrogênio quanto a oxigênio. Em alguns casos, a gente vai ter também nitrogênio associado. Mas o que vale lembrar é que todos esses grupos que a gente vai falar vai ter a presença de alguns desses elementos. Mas com destaque para o nosso carbono. O nosso carbono ele é um dos elementos mais presentes no corpo inteiro. Ele é, vamos dizer assim, a matriz para que tudo se ocorra. Por quê? Porque o carbono ele vai ser o precursor das nossas moléculas orgânicas. Ou seja, quando a gente vai formar estruturas, quando a gente fala orgânico, a gente está se referindo à vida. Então, quando a gente vai formar as estruturas de vida referentes realmente ao funcionamento corporal, seja lá humano, seja lá animal, a gente vai girar em torno de cadeias de carbono, que nada mais são do que pegar o carbono e associar com outros carbonos, e assim conseguir criar uma estrutura mais complexa. Vale lembrar que o nosso carbono ele tem a possibilidade de se conectar a 4 outras estruturas. Então, por exemplo, a gente pode ver ele ligado aqui, realmente é só uma, a gente pode ver ele ligado a 2 estruturas, mas o máximo que ele vai atingir é 4. Então, por exemplo, eu poderia ter esse meu carbono aqui que eu estou marcando, ligado a 4 outros carbonos. E aí, isso é uma das principais características que permite com que o carbono seja tão importante organicamente, porque ele vai chegar e ele vai conseguir formar essas cadeias justamente por essa sua possibilidade de ligações. Quando ele chega e ele tem essas 4 ligações feitas aqui, ele se torna um elemento estável. Então, ele é, vamos dizer assim, adequado a essa formação. A gente pode ter alguns elementos que, por exemplo, eu tenho aqui a ligação aqui com vários carbonos, e aqui eu tenho, por exemplo, hidrogênio. Vou fazer aqui mais alguns hidrogênios, e assim eu vou formando uma cadeia mais complexa. Eu posso ter aqui, por exemplo, uma dupla ligação com oxigênio, uma outra ligação aqui com hidrogênio, formando a nossa hidroxila, que seria essa estrutura daqui da ponta, que o hidro você já associa a hidrogênio, oxila a oxigênio, então aqui seria uma hidroxila justamente por isso. Enfim, sem entrar nesses detalhes, nosso carbono ele vai ter justamente essa maleabilidade estrutural. Então, é muito importante lembrar dele. E os outros elementos aqui também. Então, essa fórmula, ela já te dá, esse nomezinho, esses CHOMPs, ele já te dá uma dica aí de tudo que a gente vai poder construir. Nosso primeiro grupo de elementos vão ser os nossos carboidratos. E os carboidratos, eles nada mais são do que vão ser frutos de cadeias carbônicas, por isso carboidratos é basicamente carbono com hidrogênio. E aí, nessas nossas constituições, dessas cadeias que eu mostrei anteriormente, ou seja, vários e vários carbonos conectados a esses outros elementos, a gente vai ter algumas divisões principais, que é o que vocês precisam saber dessa parte de carboidratos. A primeira delas seriam os nossos monossacarídeos ou monossacáridos.
os nossos monossacarídeos, eles vão ser formados de uma unidade apenas de um carboidrato, ou seja, eu vou ter apenas uma cadeiazinha ali carbônica. E a gente vai ter alguns tipos importantes, que vão ser, por exemplo, a nossa glicose, que é a nossa principal molécula energética para o corpo. Essa glicose ela vai estar presente em várias e várias estruturas do corpo, mas ela vai ser principalmente fruto da nossa energia, ou seja, para chegar e ter a nossa respiração celular, por exemplo, a gente vai ter uma quebra dessa nossa molécula de glicose. Então, a glicose ela é super importante. Similar a ela, com a mesma fórmula estrutural, lembrando que a glicose, se eu não me engano, é C6H12O6, ou seja, vai ser uma molécula daquele tipo de cadeia que eu mostrei, composta por 6 carbonos, 12 hidrogênios e 2 oxigênios. Com essa mesma fórmula, contudo, com arranjos diferentes, a gente vai ter também algumas outras estruturas, a exemplo da nossa galactose. A nossa galactose ela é bem parecida estruturalmente com essa nossa cadeiazinha aqui da nossa glicose. A nossa frutose também. Aí a gente vai ter alguns outros, por exemplo, a nossa manose, arabinose, xilose, nossos ácidos galacturônicos, nossa fucose, ramnose. Esses daqui, da manose para lá, já não são tão importantes para a gente. Então, vocês podem só olhar o nome e não considerar tanto assim para o estudo. O que são importantes vão ser esses 3 primeiros, que vão ser a glicose, a frutose e a galactose. Por que eles vão ser os importantes? Porque eles vão formar associações entre eles, e a partir dessas associações a gente vai ter constituído os nossos segundo grupo, que seriam os nossos disacarídeos. Ou seja, a gente saiu de apenas uma unidade de carboidrato e nós estamos indo para 2 unidades associadas. E aí, dentro dessas nossas associações, a gente vai ter o que a gente vai chamar de sacarose, de maltose e de lactose. A nossa sacarose, ela vai ser a junção da nossa molécula de glicose com a nossa molécula de frutose. A nossa maltose, ela já vai ser diferente, ela vai ser a união de 2 moléculas de glicose. E por fim, a nossa lactose vai ser a união da molécula de glicose com a molécula de galactose. Isso é facilzinho de você lembrar. É só você associar maltose, você vai ter, tipo, apenas a repetição. É como se, tipo, minha glicose fosse má. Então, ela não vai querer se associar com mais ninguém. A única pessoa que suporta essa minha glicose má é ela mesma. Então, eu tenho aqui uma glicose associada a outra glicose. Por isso que é maltose, ou seja, ela é má, ela só aceita ela mesma. A nossa lactose, vocês já encontram basicamente esse nome, esse lactose, dentro da molécula formadora, que é a nossa galactose. Ou seja, aqui dentro da palavra galactose a gente já tem um nomezinho, lactose. Então fica fácil de associar. O que é importante vocês saberem é que em todos eles a gente vai ter glicose. O que vai variar vai ser a dupla. Então, por exemplo, aqui como eu falei, lactose, a gente já tem dentro da palavra galactose esse termo lactose. Então, eu peguei a glicose, que vai estar presente em outros, e associei ela com esse outro termo, que seria a nossa galactose. Enquanto aqui na nossa sacarose, a gente associa também a nossa molécula de glicose com a molécula que restou, que seria justamente a nossa frutose. Sacarose também é uma palavra que dá pra gente tentar associar aqui com a questão dos vegetais, né? Porque é isso que a gente está falando, vai ser aquele açúcar derivado dos vegetais. E a sacarose ela é importante também para algumas coisas de indústria. Então, por exemplo, a questão de produção de biodiesel a partir da sacarose. Então, vocês conseguem lembrar que a sacarose, essa molécula de sacarose, ela tem alguma coisa a ver ali com vegetais. E se eu tenho um açúcar monossacarídeos, que o nome é frutose, ou seja, já remete também à estrutura de vegetais, de frutos, a gente vai ter a nossa sacarose composta justamente por ele. Então, mais uma informação aí para vocês poderem associar. Dentro dos nossos oligosacarídeos, a questão aqui já é mais conceitual, vocês precisam lembrar que eles vão ser formados de 2 a 9 unidades de monossacarídeos,
Contudo, vocês também podem encontrar de 2 a 10. Depende da referência, vocês podem encontrar tanto de 2 a 9 ou de 2 a 10. Nenhuma está errada. Depende do livro que a gente estiver usando. Mas vale lembrar que até cerca de 10 monossacarídeos a gente vai ter formando os nossos oligossacarídeos. Saindo dos nossos oligossacarídeos, dali para frente, tudo que não for oligo vai ser poli. Lembra que poli é sempre vários. Então, se eu tenho polissacarídeos, vai ser o que mais vai ter a quantidade de monossacarídeos. Por isso a gente chama de poli. E os nossos polis, sim, eles vão voltar a ser importantes no que exatamente? Na questão estrutural. A gente tem, por exemplo, a celulose aqui e a gente tem o nosso amido, que são moléculas estruturais. A celulose, ela vai ser uma molécula estrutural importante na parede celular de alguns vegetais. Então, algumas, vamos dizer, algumas verduras vão possuir essa celulose na sua parede, constituindo a sua proteção, né? Proteção da sua membrana, que é a sua parede celular. O nosso amido, ele também vai ser estrutural em alguns seres, eu não lembro exatamente em quais são, mas o nosso amido, ele também é uma reserva energética importante. Então, eu posso pegar associações de glicoses, ou seja, a glicose, que era monossacarídeo, que se juntou uma com a outra, que virou maltose, eu começo a continuar associando ela e eu vou ter a possibilidade de criar esse amido, que é uma grande reserva energética. Juntei para que ele se condense, para que ele fique nesse formato, e assim eu tenho uma maior facilidade para guardar essa substância. É diferente eu guardar tipo várias bolinhas soltas, desassociadas, ou pegar essas bolinhas, botar numa sacola e guardar ali condensadinho, fechadinho numa sacola só. Então, o nosso amido, ele nada mais é do que justamente essa nossa sacola. E daí pra frente, a gente também vai ter vários outros, que a gente possa citar, por exemplo, pectina, beta-glucana. Mas os mais importantes daqui são a nossa celulose, por causa da parede celular de alguns vegetais, e do nosso amido, porque ele é reserva energética. Aqui eu achei esse mapinha, na verdade eu achei ele no Google mesmo, mas eu achei ele bem legal, assim, para ilustrar os principais pontos dos lipídios. E dentre os lipídios, o que vale a gente lembrar, a primeira coisa, é que ele vai ser uma substância apolar. E o que é uma substância polar? Uma substância apolar é uma substância que a sua molécula, ela é toda linear. Ou seja, eu tenho um Czinho, um carbono aqui ligado a outro carbono, ligado a outro carbono, ligado a outro carbono. E essa molécula, ela vai ser nessa estrutura espacial, ela vai ser toda linear. Quando ela é toda linear, essa sua conformação espacial faz com que ela não consiga criar conexões com a nossa molécula de água, que é polarizada. Lembra que a água vai ser H2O, então a gente vai ter um polo do oxigênio e 2 polos do hidrogênio. Por a gente ter essa molécula nessa estrutura, a gente não consegue chegar e fazer uma conexão com esses nossos lipídios, que são apolares. Então, por essa diferença, ele se torna aí marcante para várias coisas. Tipo o quê? Ele vai ser o constituinte de uma estrutura extremamente importante, que a gente vai chamar de fosfolipídios. Os nossos fosfolipídios, eles vão ter aquela divisãozinha que acho que eu já citei para vocês na última aula, que é a nossa cabeça e a nossa cauda. A nossa cabeça, ela vai ser polar, ela vai ser um grupo fosfato ali em cima, então ela vai ser polar. E a sua cauda, ela vai ser apolar, ou seja, ela é uma constituição de uma cadeia lipídica. Eu vou ter vários carbonos formando essa minha cadeia lipídica, esse meu rabinho. E aí, isso vai fazer com que eu tenha um isolamento interno na minha membrana. Ou seja, a minha membrana celular, eu vou ter 2 fosfolipídios associados. E eles vão estar associados de acordo com a sua polaridade. Então, externamente, como o nosso meio corporal ele é bastante aquoso, externamente a gente vai ter regiões que vão ter filias, ou seja, vão ter interesses, aproximações com moléculas de água, ou seja, a nossa cabeça ela é mais externa. Enquanto que o nosso rabinho, ele já não tem afinidade com água, então ele foge dessa água, que é o nosso líquido corporal,
e ele se torna interno. Ou seja, minhas caudas apolares, elas vão se conectar internamente para se proteger, entre aspas, dessa nossa água, desse nosso líquido. E assim a gente vai ter a formação da nossa bicapa fosfolipídica. Por isso que a gente chama de bicapa fosfolipídica, porque são duas camadas de fosfolipídios justamente baseados nessa nossa polaridade. E aqui eu já dei a dica, né? Uma das funções principais dos nossos lipídios é justamente a estrutura. Ou seja, ele vai formar ali a nossa estrutura da membrana plasmática. Além disso, a gente também pode citar a questão de reserva energética, porque a gente vai ter 3 substâncias principais que podem ser processadas, ou seja, podem ser degradadas a fim de gerar energia no corpo, que vão ser os nossos carboidratos, os nossos lipídios e as nossas proteínas. A nossa prioridade de degradação vai sempre começar a partir dos nossos carboidratos. Eles são a principal molécula de degradação, que seria basicamente as nossas glicoses. Saindo do nosso carboidrato, eu posso existir situações em que eu não tenha um consumo grande de carboidrato, mas eu tenho um consumo bom de lipídios. Então, eu vou começar a degradar lipídios. Então, o lipídio ele vai ser a minha segunda via, a minha segunda opção de degradação. Se eu não estou encontrando nem carboidratos, nem lipídios, eu vou ter que degradar a minha última estrutura, que vão ser as nossas proteínas. Ou seja, a proteína é só quando nada deu certo. Aí a gente chega e a gente faz a degradação dela. Mas o principal sempre vai ser o carboidrato, depois os lipídios e depois as proteínas. Se vocês lembrarem, a gente tem aí a nossa dieta cetogênica, se eu não me engano, posso estar falando o nome errado, mas acho que é cetogênica, é isso. E a nossa dieta cetogênica, ela consiste justamente em ter uma alimentação muito reduzida de carboidratos, ou seja, eu pego essa minha alimentação rica em açúcar e eu retiro todo o açúcar. E aí eu tento meio que enganar meu corpo tendo um consumo maior de lipídios, ou seja, eu vou ter uma substituição daquela minha alimentação rica em açúcar por uma alimentação rica em gordura e também em proteínas. Isso faz fazer com que eu obrigue meu corpo a desgastar, ou seja, degradar minhas reservas de carboidrato e também comece a processar lipídios. O problema disso daqui é que a gente pode ter a longo prazo uma grande quantidade de produção de corpos cetônicos, que são substâncias tóxicas para o corpo. Elas vão atacar o nosso fígado e podem causar gordura no fígado, ou seja, esteatose hepática. Então eu gosto de citar isso porque é um processo que a pessoa está ali tentando melhorar a saúde dela, tentando ser mais saudável, só que se ela não tomar cuidado, se ela não tiver um acompanhamento devido, ela pode acabar gerando um problema secundário, ou seja, essa gordura no fígado, que também é algo muito sério que pode evoluir aí para casos mais graves e difíceis de tratar. Mas enfim, o que eu quero que vocês guardem essa ordem vai ser sempre carboidrato prioridade. Se não tem carboidrato, eu degrado lipídio. Se eu não tenho lipídio, eu vou degradar proteínas. Mas voltando aqui, já temos 2 funções ditas. A gente vai ter reserva energética, a gente vai ter estrutural, que é a membrana plasmática. A gente vai ter isolante térmico e elétrico. Por que isolante térmico e elétrico? Onde a gente vai encontrar isso? No nosso tecido adiposo. Aquelas gotículas, lembra que a gente vai ter 2 tipos de tecido adiposo? A gente tem tecido adiposo unilocular e multilocular. Aqueles locos, aquelas nossas bolinhas que ficam ali de gordura, são bolinhas de lipídios. Então, aqueles lipídios que você tem acumulados ali vão ser justamente essas estruturas que a gente está citando. E o nosso tecido adiposo, ele tem justamente essas funções de poder ser, por exemplo, um isolante térmico. Além de ser um amortiguador, além de, por exemplo, estar associado à produção hormonal, ou seja, aqui embaixo a gente já tem aqui hormônios citados também. E o que é interessante também saber é essa questão de isolante elétrico. Onde que eu vou ter lipídios sendo isolantes elétricos? Principalmente nos nossos neurônios, com destaque para neurônios motores,
que tem aquela estrutura tradicionalzinha que a gente sempre vê assim como se fosse uma estrelinha com um núcleozinho e um rabinho. Essa nossa estrutura nada mais é do que o nosso neurônio e ele vai ter algumas regiões principais. Eu vou dar um destaque para isso porque eu sei que vocês também estão vendo a histologia, então pode ser legal vocês já terem esse conhecimento prévio. Essa região inicial aqui, essas extensões citoplasmáticas que a gente está vendo, esses rabinhos dessa minha estrela, a gente vai chamar de dendritos. Aqui dentro, onde eu estou vendo essa bolinha, que é o meu núcleo, eu vou chamar de soma, ou seja, meu corpo celular. Isso daqui é o meu corpo celular, que tem extensões membromáticas que a gente chama de dendritos. Saindo daqui, a gente tem toda essa região daqui, que eu vou chamar de axon, ou axônio. Vou escrever em espanhol. Axon. Isso daqui é tudo axon. O nosso impulso nervoso, a transmissão do nosso impulso nervoso, ela sempre vai seguir esse sentido, ou seja, ela vai dos nossos dendritos até o nosso axônio para ser passada para um outro neurônio ou para um músculo, ou seja lá o que precisar. E aí, nesse ritmo de chegar e transmitir esses sinais elétricos que eu estou recebendo, eu vou ter uma estrutura aqui, que são essas bolinhas, que eu vou chamar de bainha de mielina. A nossa bainha de mielina, ela é composta principalmente, eu acredito que somente isso, de lipídios. Ela vai ser um revestimento lipídico ao redor do meu citoplasma, que vai chegar e vai permitir que a gente tenha um impulso que a gente chama de impulso saltatório. Que o que é que acontece? Além da nossa bainha de mielina, a gente tem aqui no meio também os nossos nódulos de Ranvier, que são estruturas da membrana sem a bainha. Em resumo, é isso. E aí o impulso nervoso ele vem, e como essa minha estrutura aqui, essa minha bainha de mielina, ela é um lipídio, logo ela é isolante elétrico, eu vou chegar e eu vou pular ela e vou para a próxima região citoplasmática. Aí eu venho aqui, pulo. Aí pego o sinal aqui na membrana, pulo. Pego aqui outro sinal de membrana, pulo. Pego aqui e pulo. E esses saltos, ou seja, essa propagação do impulso de forma saltatória, é realmente esse nome, são impulsos saltatórios, eles fazem com que o meu sinal nervoso chegue muito mais rápido. Ou seja, eu não vou ter que correr todo esse meu citoplasma, que às vezes pode ser mais de 1 metro de citoplasma. Eu vou chegar e eu vou ir pulando essas bainhas de mielina, e isso vai fazendo com que eu tenha mais velocidade. Então, vamos destacar aí muito forte essa função elétrica, porque vai ser um tecido aí, uma estrutura que a gente vai estudar muito, principalmente por causa desses nossos impulsos nervosos, dessas nossas sinapses. Saindo disso, a gente tem também o que a gente vai chamar de ácidos graxos essenciais, que vão ser aqueles ácidos graxos, ou seja, aqueles nossos lipídios, que eles vão ser obtidos pela dieta, ou seja, eu preciso comer esses lipídios para que eu tenha eles no meu corpo, porque eu vou ter também alguns ácidos graxos que não vão ser essenciais, ou seja, eu consigo produzir. No caso dos essenciais, a gente destaca o ômega 3 e o ômega 6. O ômega 3 ele vai fazer com que a sua quantidade de colesterol reduza, além de ter uma função aí antioxidante. Já o ômega 6 ele vai estar associado à membrana celular, principalmente a membrana celular de vegetais e óleos vegetais, claramente. Então, eles têm essa importância. Não é tão destacado assim, não. É mais para lembrar que os nossos ácidos graxos essenciais, eles vão ser obtidos na dieta. Isso é importante. Se ele é obtido na dieta, ele é essencial. Se ele não precisa ser obtido na dieta, ou seja, eu consigo gerar ele, isso daqui vai ser não essencial. Ou seja, eu essencialmente preciso me alimentar para ganhar essa substância, ou eu não preciso me alimentar para ganhar essa substância. Essas duas diferenças são muito importantes. Ele vai ser encontrado em alimentos energéticos, porque, como falei, eles são as gorduras, né? Então, você vai comer uma carne ali que tem muita gordura, você vai encontrar. Você vai pegar. Ai, não sei. Você vai pegar carboidratos, você vai ter ali uma associação com carboidratos também. Então, principalmente essas nossas gorduras. Tudo que for gordura, óleos, ceras, tudo a gente vai encontrar os nossos lipídios. E aí é bom a gente destacar também que a gente vai ter um grupo deles que a gente vai chamar de colesterol. Colesterol, ele é uma molécula que ele vai ser mega importante também para essa nossa estrutura de membrana.
Porque esses nossos fosfolipídios, eles vão estar meio que dançando. Ou seja, eles fazem parte de uma estrutura que a gente chama de mosaico fluido, que é a estrutura da nossa membrana que permite com que aqueles elementos vão para lá e vão para cá. E para ter um controle, para que esse meu movimento não seja, vamos dizer assim, perdido, que esses meus fosfolipídios não saiam indo aleatoriamente para lá, e para que não seja muito flácido, eu vou ter aqui associado uma molécula de colesterol para dar mais rigidez à minha membrana. Então, aqui dentro eu tenho o meu colesterol. Contudo, o meu colesterol ele também pode correr o meu sangue, porque ele vai estar associado ao transporte de substâncias lipoproteicas, ou seja, substâncias que vão ter afinidade com os lipídios. E aí, essas nossas substâncias, elas podem se associar a dois tipos diferentes de colesterol, que a gente vai chamar de LDL ou de HDL. O HDL é considerado o que vai ser bom. Por quê? Porque ele é muito concentrado, ele é muito denso. Então, ele forma como se fosse uma bolinha aqui pequena, que vai passar ali, por exemplo, carregando aqui essa substância aqui lipídica na nossa circulação sanguínea. Então, eu tenho aqui a minha circulação sanguínea. Vamos supor que ele esteja carregando aqui uma vitamina, seja ela A, D, E ou K, que são as nossas vitaminas lipossolúveis, são as ADEX. Então, essas nossas ADEX, elas são carregadas por algumas substâncias no nosso sangue, como, por exemplo, colesteróis. E aí, se ele é pequenininho e ele está carregando alguma substância pequenininha, ele vai passar tranquilamente pelos nossos vasos, ele não vai ter nenhum problema. Contudo, se ele não tem essa estrutura condensada e eu, por exemplo, vamos dizer assim, eu estou pegando esse meu nozinho que está aqui e eu vou lá e eu desfaço esse nó, ele pode chegar e ficar uma estrutura assim, que é pouco condensada, ou seja, pouco densa. E aí, essa minha estrutura pouco densa, ela vai se conectar para transportar também essa mesma substância. Só que o que é que acontece? Ela é muito maior porque ela é menos densa. Então, quando ela vai passar, por exemplo, em capilares, o que pode acontecer é ela obstruir a luz do capilar e começar a se acumular aqui na parede desse meu vaso. Então, eu vou começando até a criação dessas nossas placas de ateroma. Então, isso que é importante vocês saberem. Por que que eu chamo que o HDL ele vai ser o nosso colesterol bom, enquanto o nosso LDL ele é ruim? Justamente por essa questão. Porque quando a gente tem algo muito concentrado, a gente tem uma molécula menor. Então, ela tem mais facilidade de correr os nossos vasos sanguíneos. Se a gente tem algo menos concentrado, a molécula vai ser maior. Então, ela chega e ela pode causar esses acúmulos, ele pode chegar e obstruir essa nossa luz do nosso vaso. Aqui, só lembrar também, a gente vai ter, né, algumas divisões, que são esteroides, carotenoides, glicerídeos, cerídeos, que seriam as nossas ceras. Não vou entrar em detalhes também, não são tão importantes assim, mas o mais importante, como tem contextos patológicos envolvidos, são essas outras informações que eu já passei para vocês. Que é principalmente a questão estrutural, né, que ele vai estar ali na nossa membrana plasmática, essa nossa questão de LDL e HDL, pela questão das placas de ateroma, pelas questões da nossa saúde, mesmo das patologias decorrentes disso daqui, e essa questão de polaridades e o conceito de diferença entre ácido graxo essencial e não essencial. Lembrando que essencial, eu essencialmente preciso me alimentar dele para ter. Então, essencial a gente adquire a partir da alimentação. O não essencial a gente consegue chegar e formar, beleza? Só para condensar. Aqui a gente já vai para o nosso grupo aqui também mega importante, que são as nossas proteínas e são a nossa terceira via energética. Lembra que eu falei que a gente pode degradar substâncias? Contudo, essas nossas proteínas, elas são substâncias muito, muito importantes. Então, a gente só vai degradar elas, só vai fazer a quebra delas se realmente não tiver mais jeito. E aí, o que vale saber das proteínas também é que elas vão ter várias importâncias, várias funções no nosso corpo. Elas podem ser enzimas, que vai ser quando elas vão acelerar reações químicas. Porque imagine, quando eu tenho uma enzima, é como se eu pegasse uma reação que levaria 20 dias para ocorrer e fizesse com que essa reação
ela ocorresse em 2 milissegundos. Então, elas são extremamente importantes. A enzima, ela vai ter alguns sítios que a gente chama de sítios alostéricos, que é basicamente assim. Ela tem aqui um espacinho. Isso daqui ela é uma proteína, lembrando, né? Ela é uma proteína. E aqui eu vou ter 2 espacinhos. Aí eu chego, eu tenho o meu elemento 1 para reagir com o elemento número 2. A enzima, ela não vai modificar nenhum, mas ela vai chegar, vai pegar esse elemento 1 com o 2 e vai apertar um contra o outro e vai fazer com que eles cheguem e se conectem. Se eu tivesse esse elemento 1 e esse elemento 2 para chegar e formarem ligações químicas sem a presença da minha enzima, eu teria, por exemplo, o meu elemento 1 aqui nesse canto superior esquerdo e o meu elemento 2 nesse canto superior direito. Então, até que eles se encontrassem, até que eles reagissem num ambiente extremamente grande que é o nosso corpo, isso iria levar muito mais tempo. Então, a enzima vem aqui e ela facilita esse processo. Ela não vai chegar e modificar esse processo, mas ela chega e ela facilita, ela aproxima os dois. E aí, beleza. Além de enzimas, a gente pode ter proteínas estruturais, que da mesma forma que a gente tem os nossos fosfolipídios ali na nossa membrana, a gente vai ter proteínas também na nossa membrana, que vão estar ali formando a nossa estrutura de membrana. E essas proteínas, desculpa, elas podem ser integrais, ou seja, aqui eu tenho minha membrana plasmática, e eu tenho uma proteína que vai de um lado até o outro. Se ela vai de um lado até o outro, eu chamo essa proteína de integral, porque ela integra totalmente a minha membrana plasmática. Gente, só um segundinho aqui que eu tô tossindo, peraí. Ai, pronto, desculpa, não é Covid, tá, gente? Eu tô com alergia mesmo aqui, que eu tava fazendo faxina. Mas, enfim, continuando. Além delas serem integrais, elas também podem ser proteínas periféricas, ou seja, eu vou estar na periferia da minha membrana. Seria uma proteína que estivesse localizada aqui em cima. Assim, essas são assim as principais localizações que a gente pode ter, principais funções das nossas membranas, das nossas proteínas, mas elas também vão ser importantes de várias formas, porque, por exemplo, se você parar para pensar onde eu encontro proteínas, já te dou uma dica. A nossa melanina, ela é uma proteína. E é uma proteína responsável por chegar e proteger a gente contra o ataque, entre aspas, da luz solar. Então, ela é uma proteína com função de defesa. A gente vai ter algumas proteínas que vão ser defesa, mas, por exemplo, defesa do sistema imune, como imunoglobulinas. Imunoglobulinas, elas vão ter ali uma associação com o nosso sistema imune. Então, é legal saber que elas vão estar formando muitas e muitas estruturas extremamente importantes. Desculpa. Então, só para lembrar aqui, a nossa proteína, ela vai ter uma estrutura básica. E essa estrutura básica vai ser basicamente, vai ser redundância, né? Mas ela vai possuir um grupo amina, que é justamente esse nosso nitrogênio associado a 2 hidrogênios. A gente vai ter aqui um carbono alfa, ou seja, um carbono que se conecta a 4 estruturas diferentes, porque vocês podem ver que aqui tem um hidrogênio. Aqui eu vou ter um ácido carboxílico. Aqui eu vou ter o grupo amina e aqui eu vou ter um radical que pode variar a depender do aminoácido que tiver por aqui. Ou seja, na verdade tá certo. E esse meu carbono, ele também pode ser chamado de carbono quiral, que é justamente aquela estrutura que vai se conectar a 4 substâncias diferentes. E aí, beleza. Quando eu tenho essa minha estrutura aqui, eu vou ter o que a gente vai formar, a gente vai chamar de ligação peptídica, que já está mais destacadinho aqui embaixo. Essa ligação peptídica é quando eu pego essa minha estrutura e eu reajo com outra igual. E aí, o que é que eu vou ter? Eu vou ter a perda de água. E nessa minha perda, minha liberação de água, eu vou e eu formo a minha ligação peptídica. Então, se, por exemplo, vocês estão na prova de vocês e perguntam
Qual é a ligação que é principal, que forma as proteínas? Vocês lembram? Ligação peptídica. Esse nome ele é mega importante. E aqui eu trouxe um pouquinho também da estrutura de análise das nossas proteínas, que não dá para vocês não saberem, isso é muito importante, que é principalmente a nossa estrutura primária, porque o que é que acontece? A nossa proteína ela vai ser formada por uma sequência de aminoácidos. A gente vai ter associação de vários e vários aminoácidos, e esses nossos aminoácidos eles vão lá fazendo essas ligações que a gente chama de ligações peptídicas. E quando eu pego e eu vou observar quais são os aminoácidos que estão naquela fileira, ou seja, eu tenho, sei lá, adenina, alanina ligada à glicina, ligada à lisina, e eu quero saber todos esses elementos em detalhes, ou seja, eu estou no meio mais e mais zoom possível dessa minha estrutura, no mais aproximado possível dessa minha estrutura. Eu estou falando da estrutura primária, ou seja, é a estrutura que vai realmente determinar tudo, que vai ser a primeira a ser fonte de análise. E aí o que é importante saber? Essa estrutura primária, ela ainda não é uma proteína. Eu só estou pegando e eu estou analisando quais são os aminoácidos que estão se reunindo. Não é que isso daqui seja proteína. Daqui a pouco vocês vão entender por quê. Saindo daqui, esses nossos elementos eles vão começar a se relacionar de uma forma que nós vamos dizer que seja assim, um pouquinho mais espacial. Ou seja, eu estou saindo daqui, eu estou vendo a polaridade dessas minhas ligações. Como que essas minhas ligações se arranjam umas com as outras. E aí eu tenho as nossas estruturas que a gente chama de estrutura secundária. Como vocês podem ver, esse arranjo que eu tenho aqui, ele é um arranjo helicoidal. Olha, eu tenho justamente um arranjozinho todo formando um cachinho, quase que um cachinho de cabelo. Então esse daqui vai ser um arranjo em hélice, que a gente chama de alfa-hélice, como um exemplo. Mas, por exemplo, eu estou saindo daqui desse meu básico, que seria justamente a minha estrutura primária, a minha ordem de aminoácidos, e já estou começando a observar como é que eles vão se organizar no espaço. Mas isso ainda não é a proteína. Isso é a forma de análise daquela minha substância. Saindo daqui, eu vou ter a estrutura que a gente vai ter, a estrutura terciária, e aí sim é realmente a minha proteína. Porque se vocês olharem bem, essas outras duas substâncias nada mais são do que aproximações dessa minha estrutura terciária. Essa minha estrutura terciária, eu peguei esse meu cordãozinho aqui, que foi a minha hélice, e eu comecei a perceber como é que ele vai se associar no espaço, ou seja, esses dobramentos que essa minha estrutura vai ter. E aí sim, quando eu falo em estrutura terciária, eu estou realmente falando de uma proteína. Isso daqui vai ser estrutura que vai ser enzima, essa daqui vai ser estrutura que vai ser sei lá, um transportador de alguma substância, que vai ser ajudando a formar um hormônio, seja lá o que for. E isso daqui sim é o meu ponto de vista funcional. E ela pode ser, por exemplo, terciária, quando eu tenho apenas uma, ou seja, eu peguei uma mesma cadeia de aminoácidos, que é essa daqui inicialzinha, e eu tenho apenas uma cadeia de aminoácidos formando essa minha única proteína. Contudo, essa minha única proteína, ela pode se associar com outras e formar estruturas que a gente vai chamar de quaternária, ou seja, quando eu tenho mais de uma proteína associada. Qual é um bom exemplo para a gente entender isso? A nossa hemoglobina. Vocês lembram que a hemoglobina ela vai servir ali para o transporte principalmente de gases, então com destaque aí ao oxigênio e ao gás carbônico. E ela vai possuir ali na sua estrutura essas 4 unidades proteicas associadas, que vão ser justamente a sua globina. Por isso que a gente chama de hemoglobina. São proteínas globulares, ou seja, são proteínas que vão formar glóbulos, bolinhas. É o que vocês podem ver aqui, elas estão se conformando em bolinhas e estão se associando para poder fazer o transporte ali de moléculas de oxigênio. Essa minha estrutura terciária, essa minha estrutura quaternária, ao invés dela ser globular, que é o que está indicado aqui, que se você observar ele vai formar um círculozinho, ela também poderia ser do tipo fibrosa. São as principais proteínas. Ela poderia ser assim. Um exemplo
de proteína fibrosa, que vocês também já devem ter visto, não é difícil de associar, é a nossa queratina. Quando a gente vai olhar nossas camadas da pele, a gente vai ver exatamente isso daqui. A gente vai ver várias fibras associadas, ou seja, aquela nossa queratina, ela nada mais é do que uma proteína fibrosa. E assim, dessa parte de proteína, por enquanto, o que vocês precisam guardar são essas informações principais. Com destaque aqui, saber que a estrutura primária e secundária são formas de análise. Não é ainda a proteína funcional. O nome da ligação que conforma as proteínas é ligação peptídica, ou seja, vai ser quando eu pegar essa unidade básica aqui da minha proteína de cima, que eu mostrei, e começar a associar uma com a outra, aí eu vou ter a formação da minha ligação peptídica. Aqui, saindo para o nosso último grupo de elementos, a gente vai ter os nossos ácidos nucleicos, que eu também condensei, porque depois a gente acaba tendo uma aula de produção, de transcrição, de leitura de DNA, e a gente acaba voltando para esses assuntos. Mas o que vocês precisam saber é a unidade básica, ou seja, os nossos ácidos nucleicos eles vão estar formados por principalmente associações de nucleotídeos, que vai ser um fosfato mais grupo nucleosídeo, ou então eu também posso dizer diretamente que vai ser um fosfato mais uma pentose mais uma base nitrogenada. Lembrando que essa nossa pentose, ela é um açúcar, ok? E aqui nós temos essa nossa associação. Essa pentose, ela vai servir justamente para a gente poder determinar também o material genético, porque a gente vai ter uma ribose ou uma desoxirribose. A nossa ribose é a que está presente no RNA. E a nossa desoxirribose é a que está presente no DNA. Por isso, D e RNA. Essa nossa pentose aqui que eu estou falando, esse nosso açúcar, ele pode ou não ter um oxigêniozinho aí a mais. Quando ele tem esse oxigênio, a gente chama de ribose. Quando ele perde esse oxigênio, a gente chama de desoxirribose, ou seja, é a minha ribose sem o meu oxigênio. Por isso que a gente tem esses termos de R e de N. Aí, beleza, algumas diferenças aqui que vale lembrar que essa base nitrogenada, essa estrutura básica aqui, ela pode ser 5 tipos especiais. Os mais gerais vão ser justamente adenina, guanina, citosina e timina. Esses daqui vão ser os que vão conformar a nossa estrutura de DNA. Enquanto que na nossa estrutura de RNA, a gente vai ter uma troca aí, em que a gente não vai ter mais essa nossa timina e a gente vai passar a ter em seu lugar uracila. E essas nossas moléculas, elas vão se associar umas com as outras, mas é importante saber também que na nossa molécula de DNA, vocês podem ver aqui que tem uma corzinha de um lado, uma corzinha do outro, a gente tem ligações centrais para formar essa nossa dupla hélice. E essas ligações centrais, elas nada mais vão ser do que pontes ou ligações de hidrogênio. Então, eu vou ter o meu hidrogênio daqui conectado com o hidrogênio do outro lado. E assim a gente vai tendo as associações, nossas pontes de hidrogênio, beleza? Então, aqui, lembrando disso, dentro do DNA, a gente vai ter como principal ligação pontes de hidrogênio. Ele vai ser DNA, ou seja, ele possui como açúcar a desoxirribose, perdeu o oxigênio. E além disso, esse D a gente também associa que é dupla fita, ou seja, eu tenho duas fitas aqui de vários e vários nucleotídeos associados. Enquanto que o RNA, ele vai ser uma fita simples, como vocês estão visualizando. Eles vão possuir ribose, e além de possuir ribose, ele também vai ter, ao invés de ter timina, ele vai possuir a uracila. Só para lembrar um pouquinho, essa conexão entre esses nucleotídeos, ela não é aleatória, ela segue um padrão que a gente grava muito fácil, lembrando de Agnaldo Timóteo, ou seja, o A vai ligar com T, e Gal Costa, que o G vai ligar com o C. Isso daqui na nossa molécula de DNA. E aí, se vocês querem saber como for no meu RNA, basta vocês chegarem, vocês substituírem esse Tzinho aqui, que seria a nossa timina, pela nossa uracila. Então, vocês vão saber que a nossa adenina, ela vai se ligar à nossa uracila no nosso RNA. Então, a gente tem essas duas possibilidades.
A com T, G com C no DNA, ou então A com U e G com C no nosso RNA. Agora nós vamos para a nossa segunda parte, que vai ser justamente lembrando aí um pouquinho de citoplasma e um pouquinho de citoesqueleto. Nosso citoplasma, ele nada mais é do que aquele líquido onde vão estar localizados toda a estrutura da nossa célula. E esse citoplasma, ele é basicamente água. Ele é muita água, justamente porque ele é um líquido. E a água ajuda ali a amortiguar, ela ajuda a ter movimento, ela ajuda em vários fatores. E ela vai formar esse nosso líquido. O líquido do nosso citoplasma a gente vai chamar de citosol. Ou seja, são conceitos diferentes, mas que remetem à mesma região no espaço. Só que quando eu pego o meu citoplasma e eu incluo todas as minhas organelas e estruturas presentes, aí eu tô falando justamente como eu disse, né? De citoplasma. Agora, se eu retiro essas estruturas e analiso somente o líquido, eu vou estar localizando o citosol. É legal saber que o citosol ele tem uma divisão. E ele vai ser dividido em dois grupos, que a gente pode chamar de plasma-sol. Vou escrever aqui. Plasma-sol. Ou então, plasma-gel. Quando a gente fala de sol, a gente está falando de algo mais líquido, ou seja, o solvente. Vai ser uma região ali onde eu vou ter realmente algo mais dissolvido, algo menos consistente. Enquanto que se eu tenho um plasma gel, o nome já diz, ele já tem uma consistência mais de gel. E esses dois líquidos, essas duas consistências, a gente vai ter uma associação entre os dois para dar origem a alguns movimentos dentro da nossa célula, que eu vou falar daqui a pouco. Não vou falar ainda, mas, por exemplo, por enquanto, guardem que a gente tem dois tipos, plasma-sol e plasma-gel. É legal saber também que ele vai representar cerca de 50% do volume celular. Além disso, ele vai ser essa formação que a gente já citou, ele vai ter sais, minerais, proteínas, enzimas, aminoácidos, metabólicos, tudo que você tiver possível numa célula vai estar aqui no nosso citoplasma, porque ele pega todo esse conteúdo celular como consideração. Ele tem a função de regular o pH intracelular, realizar metabolismo, porque aqui vai ocorrer muito metabolismo, principalmente nas nossas mitocôndrias, e armazenar compostos, que é outra partezinha que a gente também vai falar, essa parte de armazenamento. E ele vai ter um pH cerca de 7,2. Esse pH também é importante, porque ele é levemente alcalino, ou seja, levemente básico. E a gente possui dentro da nossa célula uma organelazinha que a gente chama de lisossomo, que é uma vesículazinha com várias enzimas dentro. E essas enzimas, elas são ativadas em pH ácido, ou seja, pH a menos de 7. E se por algum acaso eu tenho alguma desestruturação, alguma acidificação dentro dessa minha membrana, eu posso ter o rompimento dessa membranazinha do meu lisossomo e essas enzimas serem ativadas nessa minha região de citoplasma e podem começar ali a degradar o meu conteúdo celular. E aí eu vou ter alguns problemas, como que ocorre, por exemplo, na silicose. Ou seja, a exposição ao material químico silício faz com que essas nossas vesículas lisossomais se rompam e aí a gente vai tendo uma degradação, principalmente no nosso epitélio do nosso sistema respiratório. E aí esses trabalhadores, principalmente de mina, ou seja, que trabalham em minas, que trabalham com extração de ouro, de metais, eles respiram esse silício e aí acabam tendo vários problemas respiratórios em consequência. Aqui, como eu falei, esses nossos acúmulos, eles podem ser de alguns tipos, mas é legal saber que a gente vai ter essas nossas inclusões, ou seja, aqui eu já tenho até a imagem aqui de um tecido adiposo unilocular, que é o nosso exemplo mais tradicional de inclusões de lipídios, ou seja, de triglicerídeos. E aí esses nossos lipídios, eles vão estar aqui associados, eles vão estar aqui juntinhos, formando essa nossa inclusão, que vai ter aí várias funções que são características do nosso tecido adiposo, como produção de hormônio, como controle térmico e tudo aquilo que a gente vê mais em histologia.
E aí a gente tem que saber que esses acúmulos, essas inclusões, elas não vão possuir membrana, são apenas a reunião de vários elementos juntos, ou seja, aqui a primeira característica é justamente serem amembranosos. A gente pode ser glicosomas, ou seja, quando são triglicerídeos. A gente pode ter gota de gordura que vai ocorrer nos hepatócitos, células musculares estriadas, secretoras, adipócitos. A gente tem o acúmulo de lipofucsina, que é um pigmento de desgaste celular, ou seja, quanto mais velha for aquela célula, mais lipofucsina ela vai acumular. E a gente pode ter cristais proteicos também, que vão ter várias proteínas associadas e elas vão formar realmente os cristalzinhos assim no citoplasma. E vocês vão ver vários risquinhos no citoplasma. Aqui destacando outro elemento citosólico muito importante, que são as chaperonas. As chaperonas, elas também podem ser consideradas proteínas, são enzimas, né? Elas são proteínas também, então. E elas são consideradas proteínas de temperatura. Tem proteínas de calor, por quê? Porque elas vão agir principalmente sobre efeito de calor. E elas vão controlar a construção daquela nossa estrutura terciária, que é a nossa primeira estrutura funcional das nossas proteínas. Então, as nossas proteínas, elas podem sofrer um processo de perder a sua atividade, ou seja, por muito calor, como o caso da atuação das nossas chaperonas. As ligações químicas dentro da nossa proteína podem sofrer um processo que a gente chama de desnaturalização. Vou escrever só desnat. Que é quando eles perdem aquelas conexões químicas 3D, ou seja, dentro da própria molécula, que faz com que ela seja, por exemplo, globular ou fibrosa. E aí elas vão e começam a se quebrar. E aí, para evitar que elas tenham essa desnaturalização, ou seja, essa perda de função, a gente vai ter as chaperonas como reguladoras. E é legal saber que as chaperonas elas vão variar entre três, que vão ser as HSP60, HSP70 e HSP90. Além disso, como eu falei aqui, elas vão fiscalizar a construção da estrutura terciária e vão se assegurar que isso seja formado de forma correta, ou seja, aqueles dobramentos que eu tenho assim, primeiro um fiozinho liso, e esse fiozinho começa a se dobrar e a formar a nossa proteína globular, por exemplo. Então, essas dobraduras que a gente vai ter para formar a nossa proteína globular, quem vai assegurar essa conformação correta, assegurar que não vai ter desnaturalização, vão ser essas nossas estruturas de chaperonas. Elas não vão intervir no processo, ou seja, elas vão ter uma função enzimática. Elas vão apenas assegurar de que aquilo ocorra e elas funcionam por gasto proteico ou gasto energético. Como vocês podem ver aqui nas regiões dela, vocês têm aqui a moléculazinha de ATP sinalizada, que é justamente para indicar que ela vai gastar uma molécula de energia, que é a nossa principal molécula de energia, é o ATP. E aí eles vão gastar um ATP para poder fazer essa fiscalização. E aí a gente vai ter algumas zonas. O nosso domínio J é justamente onde a gente vai ter a conexão com esse nosso ATP. Esse ATP vai chegar e vai dar energia para essa molécula. Essa região flexível, que é a partir da qual ela vai conseguir se contrair para aproximar ou afastar moléculas. A gente vai ter a região de união ao substrato, ou seja, aqui vai ser onde vai pegar a proteína e ela vai se conectar nessa região M. E o C é somente a região terminal, ou seja, vai ser sem função. Ela é só para sinalizar ali que terminou essa nossa estrutura de chaperona. Aqui a gente tem um complexo importante, que vai ser o complexo proteasoma e ubiquitina. E esse nosso complexo, ele nada mais é do que algo que serve para assegurar de que uma proteína esteja funcionando corretamente. E se ela não estiver funcionando corretamente, ou seja, se aquela minha chaperona não funcionou direito e por algum acaso aquela minha proteína ela está funcionando errado, ela está dando defeito, eu vou ter esse meu sistema para chegar e reconhecer isso. Quem vai reconhecer isso vai ser as nossas moléculas de ubiquitina. Elas vão ser os nossos vigias celulares. Elas vão estar pela célula tentando entender se alguém ali está funcionando errado. Então, por exemplo, se eu achei um funcionário celular que ele está ali funcionando errado, que ele não está trabalhando direito, que ele está dormindo muito, que ele está só chegando atrasado,
Essa minha ubiquitina vai chegar e vai perceber isso e vai dizer: ei, olha ele ali, ó. Vai fazer uma listinha com o nome dele e vai sinalizar de que ele ali não está trabalhando direito. E aí esse meu proteassoma, ele vai ser o responsável por pegar esse meu funcionário e mandar embora. Então, por isso que eu tenho uma associação. A ubiquitina reconhece o problema e o proteassoma vem e elimina. Então, aqui vocês podem ver que eu tenho uma proteína aqui normal, funcional. Percebi que ela não está funcionando, eu vou lá e eu marco ela com a minha ubiquitina, que é reciclável. Ou seja, eu pego a ubiquitina, conecto aqui a proteína e depois eu posso reutilizar essa minha ubiquitina para perceber outras proteínas que estejam com defeitos. E aí eu chego nessa minha proteína que era grandinha, joguei aqui para dentro dessa minha cavidade do proteassoma. E aqui dentro, essa minha proteína vai ser quebrada e vai gerar oligopéptidos. Ou seja, aqueles minha primeira divisão que vai até 10 peptídeos. Por isso, oligopéptidos. Ou seja, eu vou quebrar nessa quantidade de 10 peptídeos. E esses meus peptídeos, eles vão ser reutilizados para formar novas proteínas. Então, eu pego e eu reciclo essa minha proteína que estava dando errado. Por isso que a gente tem a formação aqui, justamente de um complexo. Porque eu peguei e associei a função das duas. Essa como ubiquitina como sinalizadora e proteassoma como função de eliminadora. E aqui o sistema funcionando, mas eu já falei para vocês, né? Aqui a gente pega e a gente degrada que não presta. E aqui prestar a gente deixa passar e tá tudo certo. Aqui é a nossa última parte da aula de hoje, que é a nossa estrutura de citoesqueleto. Ela também é bem simples da gente relacionar. A gente vai ter 3 tipos. O nosso citoesqueleto ele vai ser justamente o nosso esqueleto celular, ou seja, é o que vai estar dando ali a estrutura para a nossa célula. E ele pode ser de 3 tipos. Ele pode ser microtúbulos, ele pode ser filamentos intermediários e microfilamentos. Esses nossos microtúbulos, eles vão ser os maiores de todos, os mais grossos. E vocês podem ver aqui pela imagem, cada um desses quadradinhos eu estou analisando 25 nanômetros de imagem. E aí vocês podem ver que, da mesma aumento, esse meu microtúbulo ele é bem maior do que os meus outros dois. Meu filamento intermediário, como o nome diz, ele é intermediário. E o meu microfilamento ele é que vai possuir menos proteínas associadas e vai ser mais fininho. É legal saber que a gente tem 3 tipos de proteína. A gente vai ter proteínas reguladoras, proteínas ligadoras e proteínas motoras. As reguladoras é as que vão verificar que cada um está funcionando da forma correta. As ligadoras é as que vão pegar essas minhas estruturas e vão conectar a outras substâncias. A exemplo de vesículas, por exemplo. Então, elas vão chegar e vão fazer a minha ligação. E a última são as proteínas motoras, que são justamente as proteínas que vão dar movimento a essas minhas estruturas. Aqui a primeira delas vão ser os nossos microtúbulos, que eles nada mais são do que cilindros. E aí vocês podem ver aqui na imagem que a gente tem o nosso neurônio novamente. E esse neurônio aqui ele está servindo justamente para fazer uma transmissão de uma vesícula, que pode carregar a exemplo de um neurotransmissor. Então, essa vesícula pode estar cheinha com neurotransmissor. E aí eu vou ter aqui o meu microtúbulo formando esse apoio, essa rede, essa estradinha, para que eu tenha essa vesícula percorrendo, saindo daqui da minha região, do meu corpo celular, e percorrendo todo o meu axônio para chegar na outra ponta. Então, a estradinha que vai dar suporte para isso vai ser justamente esse meu microtúbulo. E aí você vai ter aqui algumas proteínas, como a gente falou aqui. Nesse caso, eu tenho aqui a proteína motora dineína, ou seja, uma proteína motora, o nome já diz. E nessa minha conexão aqui, dela com o meu microtúbulo, eu vou ter aqui algumas proteínas que vão ser proteínas reguladoras para saber se isso daqui está funcionando da forma correta. Só para sinalizar um pouquinho, lembrar daqueles 3 tipos ali que a gente falou. Ele vai ser um cilindro oco. E o que vale lembrar daqui é que ele vai estar formando estruturas importantes, como o nosso citoesqueleto, obviamente, os nossos centríolos, os nossos cílios, ou seja, as especializações de membrana que a gente chama de cílios, que a gente tem aqui a membrana, e a gente pode ter aqui essas estruturas assim,
que a gente chama de cílios, que se movimentam para poder empurrar alguma partícula. E a gente também pode ter o flagelo. O flagelo é o nosso rabinho do espermatozoide. Eu tenho aqui o meu espermatozoide, e aí para ele se movimentar, eu vou ter a extensão longa da membrana, que vai se bater, e vai fazer com que ele nade. Essa extensão aqui, ela vai ser permitida pelo meu microtúbulo. Aqui ela vai participar da organização e distribuição dos orgânulos e transporte intracelular, que é isso daqui que a gente falou. Vai manter essa estrutura aqui nessa posição, nesse lugar, e vai fazer o transporte ali de substâncias. E vai intervir também em todo o sistema esqueleto, porque ele é como se fosse o nosso esqueleto primário, o nosso esqueleto mais importante. Ele forma um molde geral e com o apoio dele, a gente vai ter os nossos outros dois elementos do citoesqueleto, tendo suas regiões específicas de funcionamento, mas apoiados na estrutura do nosso microtúbulo. Então, ele é o mais importante. Vale lembrar que ele vai ser formado por duas proteínas, que vai ser alfa e beta tubulina. Elas vão se associar em duplas e vão formar primeiramente o que a gente chama de protofilamento, que é nada mais do que essa regiãozinha aqui, esse cilindrozinho aqui. E aí cada uma delas vai se associando até formar realmente essa estrutura de cilindro oco. E quando a gente tem essa estrutura, a gente tem aí formado o nosso microtúbulo. Ou seja, elas podem se associar assim, ou elas podem se associar realmente assim como cordinhas. O que vai variar aqui de uma para outra é como eu estou analisando, beleza? Então, por exemplo, se eu vou crescer o meu microtúbulo, eu já tenho essa minha estrutura aqui de várias cordinhas associadas de vários protofilamentos, mas aí eu quero crescer ele, eu vou adicionando nesse sentido daqui, ó, sentido helicoidal. Da mesma forma que se eu quero regredir o meu microtúbulo, eu também vou regredir ele nesse meu sentido helicoidal, ou seja, eu vou de um protofilamento para o outro retirando proteínas. Aqui os nossos filamentos intermediários, como o nome já diz, eles são intermediários, tamanho intermediário, e eles vão funcionar principalmente para gerar as nossas conexões intercelulares, principalmente do nosso tecido epitelial. Eles são proteínas fibrosas muito resistentes e vão estar aqui, ó, como vocês podem ver, esse daqui a gente tem um tecido epitelial cúbico simples e conectando um ao outro a gente tem a nossa estrutura de desmossomo. Então esse nosso desmossomo ele tem uma associação aqui com queratina, com a nossa proteína de queratina, e vai fazer com que eu chegue e eu pregue uma célula na outra e mantenha ela nessa nossa posição de células justapostas, de tecido com células justapostas. Então, o que permite essa conexão vai ser justamente os nossos filamentos intermediários. E eles podem ser de alguns tipos, exemplo de quê? Filamentos de queratina, como nesse caso, o nosso tecido epitelial, filamentos de neurofilamentos, nosso sistema nervoso, e por aí vai. Filamentos gliais também, sistema nervoso, só que células de apoio. O que vale lembrar é que ele vai estar ali formando associações entre células. E aqui o nosso último, nossos microfilamentos, eles formam principalmente essa nossa diferença que eu falei agora há pouco entre plasma-só e plasmagel. O nosso plasmagel ele é mais concentrado, ele é mais grosso porque ele tem a presença grande de microfilamentos. Então, esses microfilamentos faz com que aquela estrutura seja grossa, seja mais espessa, não, seja mais densa. E aí eu até destaquei aqui no final plasma-sol e plasmagel. Plasma-sol, só para lembrar, também pode ser relacionado com endoplasma, porque ele é a região mais interna, e plasmagel é a região mais externa. Então, ele é chamado de ectoplasma. Aqui vocês podem ver que a gente vai ter uma movimentação aqui de microfilamentos. Nesse caso aqui, a gente vai ter microfilamentos de actina e de miosina, que vão permitir com que a gente tenha as nossas contrações musculares. Então, eu vou ter esse filamento grosso aqui, que é meu filamento de miosina, associado ao nosso filamento de actina, que é esse mais fininho em cima. E assim, ao aproximar um ao outro, eu tenho uma célula muscular se contraindo. Lembra que a célula muscular ela pode ser, por exemplo, assim, um tubinho. E aí, se eu aproximo esses filamentos, eu tenho uma regressão da minha membrana para a região central. Então, a minha célula se contrai. Se eu afasto esses filamentos, minha célula vai relaxar.
E aí eu vou ter justamente essa movimentação muito específica. Além disso, é legal destacar também os movimentos que a gente chama de movimentos ameboides e emissão de pseudópodes, que é essa segunda imagem aqui que vocês podem ver, que nada mais é do que um macrófago que ele está andando aqui e ele está emitindo, está tendo esse movimento ameboide, que é essa alteração entre a concentração de plasma-só e plasma-gel. E aí eu chegar e modificar essa estrutura, passar microfilamento mais para dentro, mais para fora, eu vou e faço com que ele se mova. Além disso, ele pode estar se movendo para, por exemplo, pegar uma bactéria que estiver aqui no cantinho. E aí, nessa minha busca, nessa minha fuga aqui para encontrar essa minha bactéria, eu primeiro faço um movimento ameboide, que é onde eu chego e eu ando, realmente, pelo meu corpo, pelo meu líquido, ou meu tecido, seja lá o que for, já que eu estou falando de macrófago, eu estou falando de tecido. Eu posso chegar aqui, encontrei minha bactéria, pronto, o que é que eu vou fazer para matar essa bactéria? Eu vou englobar ela. E aí eu vou ter a emissão do que a gente chama de pseudópodes, que são falsos pés, que são essas extensõezinhas aqui de membrana, que eu vou chegar, eu vou abraçar essa minha bactéria e vou engolir ela para poder digerir e assim matá-la. Então esse microfilamento ele está justamente associado com essa função. E também aqui o anel contrátil da citocinese, que é justamente uma etapa da nossa divisão celular em que a gente já está com tudo certinho, ou seja, já multipliquei todas as regiões da nossa célula, eu já fiz toda a separação de cromossomo, e agora a única coisa que eu preciso fazer é dividir as membranas. Então vai vir uma estrutura aqui que vai fazer essa divisão. Essa estrutura aqui que faz essa divisão e faz com que eu tenha duas células independentes novas, vai ser também os nossos microfilamentos. E aí, beleza, eu sempre deixo essa recomendação aqui, mas hoje eu já nem preciso mais.